Balanço Geral também é cultura, né, Pradão? Grande abraço a você que está nos acompanhando aí no Balanço Geral. Vamos destacar aí as informações da Chapecoense. Ontem teve novidade, e novidade boa no treino do Verdão. Inclusive, é motivo de matéria no ND Online. Já acessou o ND Online? Vai lá, ND Online. Lá você vai acompanhar tudo aquilo que acontece também no futebol. E o site do ND+, ND Online, repercutiu a volta de Humberto Louser. Humberto Louser, recuperado da Covid-19, está liberado para comandar treinos da Chapecoense. Auxiliar técnico Felipe Endres também testou negativo para o Covid-19 e igualmente retorna aos trabalhos. Esse Felipe Endres aí, os gremistas mais antigos, tipo eu assim, de longa data, vão lembrar do pai dele, o médico Alarico Endres, que por muitos anos trabalhou lá no Grêmio, e o seu filho Felipe Endres é auxiliar técnico do Humberto Louser, que voltou então às atividades ontem, comandou o treino ontem à tarde, comandou o treino também hoje pela manhã, e é importante, cumpriu a sua quarentena, fez o teste lá atrás, deu positivo, agora repetiu o teste, deu negativo, então já pode voltar ao ambiente de futebol. Está aí o Lima que recentemente renovou o contrato também com a Chapecoense, aí o outro zagueiro Iago, a gurizada da base. Esses aí estão treinando, sinal de que não tem problema nenhum. Está aí o Matheus Ribeiro, outros jogadores também. Então, aos pouquinhos, vai voltando ao normal. Está aí o Alan Ruschel, treinando forte, treinando bem. E aí a chegada, então, do Humberto Louser aí ontem à tarde, né, para reiniciar o seu trabalho, as suas atividades normalmente na Chapecoense. É uma boa, porque o Humberto Louser, se tivesse o jogo da volta lá e o cancelamento da rodada naquela ocasião, tem os prós e os contras, tem os aspectos positivos e negativos, no meu entendimento. O Humberto Louser não poderia comandar o time à beira do gramado lá contra o Avaí, porque tinha que cumprir a quarentena. Mas, por outro lado, o Avaí, eu acho que é o maior beneficiado neste adiamento, porque jogar quarta e domingo, o Avaí estava pressionado, o Avaí havia feito um jogo muito ruim aqui, foi alvo de muitas cobranças e muitas críticas da torcida e da imprensa de Florianópolis, teria que dar uma resposta imediata. E não estava, por aquilo que a gente notou lá, bem preparado. Com o adiamento do jogo, com a transferência do jogo, o Avaí ganhou tempo para se reestruturar, para se reorganizar, digamos assim. E no treino de hoje pela manhã, a assessoria de imprensa da Chapecoense nos disponibilizou material. Num determinado trecho, no finalzinho do vídeo, Humberto Louser diz: olha, ninguém vai facilitar nada para nós. Estão dizendo lá, se referindo ao pessoal do Avaí, que tem que ter intensidade. Então, e é verdade, nas entrevistas o Humberto Louser falou, sinal de que está acompanhando as entrevistas, e está certo ele, é assim que tem que ser, está acompanhando a movimentação do Avaí e eles estão se mobilizando para quarta-feira que vem, certamente vamos encontrar um Avaí diferente daquilo que vimos aqui. Tudo bem que aqui o time não jogou nada e não jogou mesmo, né? Nos causou uma impressão muito ruim no jogo aqui em Florianópolis, aqui em Chapecó, mas lá em Florianópolis vai ter a volta do Bruno Silva, que a gente sabe que, apesar de tudo, é bom jogador e é um cara que agita bastante dentro de campo. Então, Humberto Louser voltou com o seu auxiliar, o Felipe, vão ter tempo aí, uma semana, para treinar, para se preparar, para naturalmente estar com o time pronto. E aí, alguns ainda estão afastados da quarentena, repito, alguns jogadores, mas certamente até o dia 29 já alguns estarão retornando e à disposição do treinador, que aproveitem bem esta semana para treinar, se preparar, para fortalecer para o jogo contra o Avaí, o jogo da volta lá, que vale vaga na semifinal do Campeonato Catarinense. A mobilização interna lá no Avaí é muito grande. Aqui na Chapecoense, apesar do problema do coronavírus, também tem que ser muito grande e certamente não será diferente. E em relação ao Concórdia, o Concórdia continua sem atividades, o Concórdia continua sem treinar, não se reapresentou. A gente lembra que na sexta-feira o presidente suspendeu as atividades por tempo indeterminado. Aí amanhã é que vão rever. O jogo contra o Tubarão está marcado, continua marcado pela federação para segunda-feira, 3 horas da tarde, lá no sul do estado. Se é que vão poder jogar lá em Tubarão, que todo mundo tem muitas dúvidas em relação a isso. E o Concórdia não voltou a treinar. O Concórdia volta a treinar apenas amanhã, ou vai rever a situação apenas amanhã. Mas é uma situação complicadíssima que vive Concórdia e Tubarão, e a federação não arreda pé.
A federação insiste no mata-mata do rebaixamento e, pelo jeito, não vai mudar de ideia e os clubes vão ter que entrar em campo para disputar este maldito mata-mata do rebaixamento que poderia já ter sido cancelado pela Federação Catarinense, mas não. Ela quer rebaixar um e quer subir 3 da segunda divisão, sendo que tem muitos clubes dos 10 da segunda divisão que estão indecisos, não sabem, não têm convicção e certeza se é que vão disputar a segunda divisão. Vamos aguardar para ver o que é que dá. Mas o futebol, aos poucos, está voltando. E amanhã tem Clássico Grenal, gente. Amanhã nós vamos falar a respeito da volta do Campeonato Gaúcho e do Clássico Grenal, que vai ser lá em Caxias do Sul, no Estádio Centenário.